Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nessa terça-feira, um dia muito importante para o nosso país, dia em que refletimos sobre efetivamente o que seja liberdade, independência. E como preparação para a nossa prece, lerei a mensagem que será inclusive de base para a nossa reflexão, que está no livro Roteiro do Evangelho, de Otília. A mensagem se intitula Como me contentarei? Não digo isso por causa da necessidade, pois eu, da minha parte, tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Ela está comentando, Paulo se dirigindo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E tem a pergunta como de praxe: como me contentarei com as circunstâncias em que me acho, se elas são unicamente de dificuldades inúmeras, trabalhos incessantes e ansiedade contínua pelo jugo do belo e do bom? Se o cenário da vida em que te fostes colocado presentemente não te oferece clima para alegria sã e verdadeira, procura ao menos revestir-se da capa da conformação e descobrirás um pouco de paz. Se a experiência em que está sendo agora aprovado não se enquadra nos padrões que o teu espírito classifica como ideais, procura adquirir um pouco mais de conhecimentos edificantes e descobrirás encantos desconhecidos no que hoje vives. Se o teu coração bate ansiosamente pelo que não podes ver, não podes possuir ou não podes sentir, educa-o nas lições do trabalho pelo bem e para o bem, e verás todo o esplendor, toda a paz, toda a alegria que o Senhor nos oferece em cada vida, em cada lugar e em todas as circunstâncias, por piores que elas se afigurem perante nossa ignorância humana. Cativo que seja no cárcere das enfermidades físicas, conforma-te valorosamente e alça voo com as asas do espírito pelos reinos da cultura, da arte, das vibrações mentais de amor e carinho, porque talvez a saúde perfeita que hoje deploras não possuir tenha sido o talento que utilizastes outrora no mal e no crime. Pobre que sejas de bens materiais, contenta-te com o tesouro de nova oportunidade de vida, qualquer que ela seja, e enriquece-te de experiência no trabalho árduo, na dificuldade, na singeleza de viver, para fortaleceres teu espírito nas lições básicas do bem, a fim de que o ouro e a prata que vieres a ter nas mãos um dia não sejam empregados no mal. Faminto que sejas de afeto e carinhos de espíritos ligados ao teu, contenta-te com a posição de alma solitária em meio da multidão, transformando teus anseios em flores de trabalho e amor em benefício de todos, porque talvez hoje a posição de soberania num lar fizeste renascer em teu espírito frágil as ervas daninhas do ciúme e do egoísmo, capazes de envenenar tantas vidas. Contenta-te, aproveitando todos os recursos que o caminho te oferece, e estarás plantando as sementes de júbilo e alegria que florescerão na eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer-te por este momento, especialmente nesse dia, Senhor, 7 de setembro. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, meditando e fazendo nossas preces. E aproveitamos essa hora, Senhor, para que as vibrações de paz, de discernimento, de renovação, de humildade, que essas energias, Senhor, sejam multiplicadas dentro de nossos corações e em torno de nosso país. Por isso suplicamos nesta hora que os nossos limites intelectuais, que nossos limites de entendimento,
que nossas preocupações, angústias, tristezas, raivas e medos, Senhor, que tudo isso, nesta hora, seja aplacado pelo Teu amor, para que tenhamos ouvidos de ouvir. Precisamos, Senhor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a mensagem de hoje, que serviu de base, que vamos voltar a fazer leitura durante a nossa reflexão, traz um versículo de Paulo muito interessante e muito importante. E queremos especificamente pensar em duas palavras que Paulo nos traz, que consideramos de extrema valia para a diminuição das nossas dores, das nossas preocupações, de nossas angústias. Diz ele: não digo isso por causa da necessidade, pois eu, da minha parte, tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Duas palavras que trouxe para nossa reflexão é necessidade e o contentar. As duas palavras serão as bases para que a gente venha meditar em torno da mensagem de Otília e desse versículo que Paulo ofereceu numa confissão aos Filipenses. É importante considerar que quando Paulo disse e confessou isso, ele estava preso em Roma. Isso quer dizer que ele não Saulo, né? Não se encontrava em circunstâncias de abastança, muito pelo contrário. Palavras de baixo escalão, nem sempre o pão sobre a mesa, nem sempre uma água limpa, as angústias do próprio lugar que uma prisão provoca quem está ali presente, e ele confessa. E é importante que saibamos em que momento ele disse: não digo isso por causa da necessidade, pois eu, da minha parte, tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. E a primeira palavra é essa: necessidade. O que seria uma necessidade? O que não se pode evitar, o inevitável, aquilo que para nós é de grande importância. É inevitável, o dicionário nos diz isso. E é interessante que a gente observe que durante o percorrer de uma pessoa encarnada, as necessidades se transformam. Se observamos um bebê, as necessidades de um bebê são grandes e que dependem ainda de alguém, de um adulto. E uma bênção é quando esse adulto é a mãe. Então as necessidades se modificam quando esse bebê está com 8 anos de idade. Cresce e vira uma criança. E depois vai se tornar um adolescente. As necessidades se transformam. E mesmo quando falamos de uma infância, se falamos de uma infância mais carente, as necessidades têm um padrão. Se falamos de uma infância abastada, surgem outras necessidades que até então nem se pensava que eram necessidades. Então é importante que tenhamos essa compreensão, que as necessidades se transformam à medida em que o tempo também nos traz novas circunstâncias. E uma coisa interessante nesse tempo que vivemos, tanto o século XXI quanto o século XX, é que a propaganda ela tem o poder de criar necessidades. Isso é muito interessante. Um bom propagandista, ele se antecipa e cria necessidade.
E quando aquela propaganda aparece, nós somos impactados por uma inevitável. É algo que, como que eu vivi sem isso antes? Então a necessidade, ela também é moldável. E nesse momento Paulo diz que ele se contentava com a circunstância e que esse não era o ponto da vida dele. Bertolt Brecht, um poeta dramaturgo do século XX, alemão, ele diz num poema muito interessante e muito impactante, ele diz: um bom propagandista consegue convencer que um monte de esterco é um lugar maravilhoso para um veraneio. Somente através de uma propaganda perfeita, continua o poeta, pode-se convencer milhões de pessoas que o crescimento do exército constitui obra de paz, que cada novo tanque é uma pomba da paz, e que cada novo regimento, e cada novo regimento uma prova de amor à paz. Esse é o poder da propaganda, que nos convence de novas necessidades, transgredindo muitas vezes com padrões de moralidades ou ainda mais forte, com padrões, com princípios cristãos. Então, uma necessidade, ela é temporária, uma necessidade, ela é construída até fora de nós, de acordo com o lugar em que vivemos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 715, Kardec se dirige aos espíritos dizendo: como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. É interessante isso, que nesses moldes de hoje, quando olhamos uma figura como o nosso Chico Xavier, a intuição dizia para ele o que lhe era necessário. Mas a maioria de nós, na verdade, ou conhecemos pela experiência, dura por vezes, ou a sua própria custa. Na pergunta 716, diz assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu a natureza, ele traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Se existem necessidades que não são reais, há dores, angústias, preocupações. Uma preocupação, eu me ocupo, eu me coloco, dou atenção, força, energia, vigor, e preocupado é ainda bem antes do que estou fazendo. Então aqui diz Kardec que os vícios alteraram até o que é efetivamente uma necessidade. Na pergunta 717, que se há de pensar do que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E ele diz que o limite entre o que é necessário e o que é supérfluo é relativo, cabendo à razão regras às coisas. E que o homem civilizado deve desenvolver esse senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade para que possa prestar auxílio. Então, o que Kardec nos traz é que existe um processo insaciável. E que é interessante, o Baldi também confirma que o que é o mecanismo da própria lei é que, como essas questões, essas coisas não são eternas, essa insatisfação também é aquilo que vai levar à indigestão, porque é uma fome compulsiva.
Então é importante pensarmos nisso que Paulo nos trouxe. E ele diz: não digo isso como por necessidade, estando ele preso, estando ele junto a companheiros infelizes, junto a pragas, palavrões, nem sempre com pão, nem sempre com água. E aí Otília fala: se o cenário da vida em que fostes colocado presentemente não te oferece clima para alegria sã e verdadeira, procura ao menos revestir-se na capa da conformação e descobrirás a paz. Conformar-se não é apatia. Até diz aqui, pense que você, se há uma calma no coração e não gera ansiedade, se administra essa fome que é insaciável, você vai descobrir a paz. E se a experiência em que está sendo agora aprovado não te enquadra nos padrões que o teu espírito classifica como ideais, ela nos sugere, para a diminuição de nossas angústias, tristezas, ansiedades, adquirir um pouco mais de conhecimento edificante. E aí ela diz que se o que estamos vivendo não está dentro dos nossos ideais, nem mesmo oferece clima à alegria sã e verdadeira, e não está dentro dos padrões que a gente concebe, eu concebo um, você concebe outro, ela nos sugere que venhamos a adquirir mais conhecimentos edificantes para que venhamos a conseguir uma alfabetização, que é sair da ignorância. Salvar-se é educar-se. E há, segundo Emmanuel, uma caridade essencial que está à frente de todas as demais caridades, que é essa, a da autoeducação. Por isso ela fala que se isso está acontecendo no cenário da minha vida, da sua vida, que a gente busque conhecimento edificante. E aí ela diz que com esse conhecimento a gente vai descobrir encantos desconhecidos. E essa força que a propaganda tem de nos criar necessidades, por vezes necessidades que são vertigem mesmo, que nos nublam a consciência, que nos tira da lógica humana, da lógica da humanidade do ser. E aí ela vai dizer, nós teremos novos encantos, porque iremos olhar as questões, as coisas e as nossas necessidades sob um outro ângulo. Prossegue. Se o teu coração bate ansiosamente pelo que não podes ver, não podes possuir, não podes sentir. E esse possuir, hoje, é uma das grandes necessidades que a propaganda nos impõe, que cria inclusive essa angústia por parte de muitos porque não consegue alcançar aquele objeto de desejo que na verdade é a propaganda que expressa aí a ânsia pela acumulação de capital de quem é dono de indústrias e tem comércios. E aí a gente acaba coração batendo ansiosamente pelo que não possui, mas esse possuir não é apenas de bens materiais, é a posse de cargos, a posse de pessoas. Então diz, se o coração está batendo nesse momento, estamos angustiados, ansiosos pelo que não podemos ver, pelo que não podemos possuir, pelo que não podemos sentir, diz ela, educa-o nas lições do trabalho para o bem. E aí ela diz que toda alegria que o Senhor nos oferece em cada vida, em cada lugar e em todas as circunstâncias, se afigura para a gente aí uma grande transformação, sairmos da ignorância. Se o cenário da vida se modifica, as necessidades também precisam se modificar. E a posse, fala-nos Emmanuel,
nos cria uma vertigem, avassala a maioria das criaturas, criando necessidades e ocupações. Quando eu me ocupo com algo, eu lanço a minha energia, a minha mente, meu sentimento para posses que, segundo Emmanuel, causam vertigem. E quando a gente tem uma vertigem, a gente sai do eixo, a gente sai do estado de consciência. Temos uma vista nublada, perdemos a percepção e, dependendo do grau de vertigem, chegamos a cair e ficamos aí à mercê de quem está perto. Então precisamos dessa alfabetização, como diz ela, com dois grandes elementos: buscar esse conhecimento edificante e também buscar as lições de trabalho no bem. Então, ir em direção a alguém, em direção a quem está necessitado. Continua Otília: pobre que sejas de bens materiais, contenta-te com o tesouro da nova oportunidade de vida, qualquer que ela seja. Enriquece-te de experiência no trabalho árduo, na dificuldade, na singeleza de viver, para fortaleceres teu espírito nas lições básicas do bem, a fim de que o ouro e a prata que vieres a ter nas mãos um dia não sejam empregados no mal. Esse é um ponto muito forte no nosso mundo, né? Porque concebemos e somos muito mais duros com a população que vive à margem, seja os que estão em condição de rua, de estarem vivendo nas ruas ou nas comunidades. Somos duros e temos um discurso lindo, perdoe-me a franqueza, discurso hipócrita. E justificamos a vida desses miseráveis que vivem um karma. É certo que cada um de nós se encontra na circunstância necessária, mas o próprio Livro dos Espíritos diz que a uns, é a pergunta de Kardec, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e usou a outros a misérias? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes não suportam e sucumbem ao realizá-la. E aí, qual das duas provas é mais perigosa? Tanto uma quanto a outra. A miséria pode levar a uma lamentação contra a providência divina e a riqueza leva a todos os excessos. E aí entra o papel da população, da parcela da sociedade que é menor comparativamente falando, que é portadora de riqueza, qual a responsabilidade que ela tem diante desse quadro? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Ora, meus irmãos, se a pobreza e a riqueza são experiências necessárias para cada um de nós, quanto mais se aumenta a riqueza e mais se aumenta a pobreza, gerando inclusive um outro patamar de realidade social, que é o miserável, isso quer dizer que vivemos uma grave disfunção espiritual num país, numa cidade. Na pandemia surgiram bilionários no Brasil, bilionários. Não sou eu quem diz, não tenho nenhuma autoridade nem moral, nem espiritual. Kardec nos diz. E Bezerra de Menezes fala: para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que arreia, ele diz que é preciso, ele até vai usar
o que Kardec diz, né? Fora da caridade não há salvação, e Bezerra de Menezes diz, fora de Jesus não há salvação. Então essas necessidades que o mundo nos impõe, necessidades materiais, necessidades de cargos, de titulações, necessidade de posse de pessoas, de descarte de pessoas. Hoje usa o termo cancelamento. Ele diz que isso, e aí o próprio Emmanuel ratifica, né? Há toda uma consonância, porque tudo isso provém da espiritualidade superior, causa essa vertigem. Por isso que a primeira palavra é necessidade. Porque, segundo que seja a nossa necessidade, é que vamos nos ocupar, que vai nos dar ansiedade ou não, que vai nos criar angústias ou não. E é uma palavra hoje extremamente forte no século XXI. E o quanto a propaganda e todos os discursos, analistas de discursos mostram isso. Nos criam necessidades e, consequentemente, angústias, desejo de solidão. Cativo que seja no cárcere da enfermidade física, conforma-te valorosamente e alça o voo com as asas do espírito pelos reinos da cultura, da arte, das vibrações mentais de amor e carinho, porque talvez a saúde perfeita que hoje deploras não possuir tenha sido talento que utilizastes outrora no mal e no crime. Então é interessante, e nesse tempo de pandemia, creio que todos nós conseguimos compreender claramente a importância da arte, da cultura, o quanto que a música nos elevou, o quanto que um livro, o quanto que um filme, um poema, o quanto isso não nos salvou de nós mesmos. Porque as grandes almas estão em estado de oração. Nós ainda necessitamos de recursos que o céu nos oferece para que venhamos a nos refrescar internamente e prosseguir e suportar. A segunda palavra é contentar. Contentar é apaziguar, sossegar, satisfazer as exigências, tornar-se tranquilo. Então escutemos o que Paulo disse, né? Não digo isso por causa da necessidade, pois eu, da minha parte, tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Tenho aprendido a me apaziguar com as circunstâncias em que me acho. Tenho aprendido a sossegar-me com as circunstâncias em que me acho. Ele não mais estava ocupado, e muito mais do que isso, preocupado com essas coisas. Essa fase na vida dele já havia passado. Essa fase já vinha passado. Por isso que é preciso compreender isto. As necessidades se modificam. Então não podemos nos infantilizar com a idade que estamos, com a vida que temos, de nos prender a padrões de necessidade de uma alma infantil. E não falamos aí em cronologia, em faixa etária, falamos da nossa alma. Então, o que ele quis dizer? Ele não se preenchia mais de determinadas coisas. Determinadas circunstâncias, cargos, poder, dinheiro. Ele era rico, ele tinha força. Isso não possuía mais. Ele não se ocupava nem preocupava. Porque o se preocupar com algo é antes de. Então isso não gerava mais nele ansiedade, desgaste interior. Por inteligência e por amor a nós mesmos, precisamos nos despertar
para que venhamos, como diz Otília, nos encantar com outras coisas. E o nosso coração não bater ansioso mais pelo que não podemos ver, possuir ou ter. Aí ela diz: contenta-te aproveitando todos os recursos que o caminho te oferece. E estarás plantando as sementes de júbilo e alegria que florescerão na eternidade. Sossega, acalma, se tranquilize, viva o que está ali naquele momento. No livro Paulo e Estevão, no capítulo Lutas e Humilhações, Paulo saiu de Damasco a Jerusalém, não usou camelos, não usou cavalos, foi duro o caminho, chegou a Cafarnaum, foi bem, foram 2 dias suaves, depois passou em Nazaré, mas quando chegou a Jerusalém, tudo se modifica. Encontra um amigo do passado, esse amigo do passado quis saber e entender o que houve com ele, e o amigo chega a uma conclusão, 2 coisas sobre Saulo. Ou ele estava demente, ele estava demente e ele era mentiroso. E após esse triste encontro, Paulo pensa em Estevão, Paulo ele pensa em Gamaliel e ele traz ao coração uma reflexão, que é essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos e que nos sirva como grande recurso para o nosso contentamento. A reflexão dele foi: precisava consolidar as noções de humildade. As nossas ansiedades é por orgulho, seja da posse, seja pelo que nós não temos, não vemos, não sentimos. E é ele quem diz, o grande Paulo precisava consolidar as noções de humildade. Porque a humildade gera saúde, gera equilíbrio. A humildade nos tira as preocupações, nos tira do orgulho, nos tira da prepotência, nos tira da dor. Consolidar as noções de humildade nos gera contentamento. É um grande desafio nesse tempo, mas é a busca por uma saúde espiritual, pela nossa salvação. E como diz Emmanuel, salvar-se é educar-se. Por isso que ela fala, contenta-te, calma, acalma o coração, contenta-te aproveitando todos os recursos que o caminho te oferece. E estarás plantando as sementes de júbilo e alegria que florescerão na eternidade. Guardemos esse desejo de Paulo que se tornou uma realidade em sua trajetória. Precisamos consolidar as noções de humildade em nosso coração. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, e suplicamos que ajude-nos a consolidar a humildade em nossas almas. Sofreremos menos, teremos menos ansiedades e angústias e estaremos entregues, Senhor, em seus braços. Suplicamos, Senhor, que os amigos e benfeitores espirituais possam representá-lo em nosso país, acalmando, Senhor, clareando e dignificando e, sobretudo, Senhor, suplicamos que os amigos espirituais, o anjo da guarda de cada um dos nossos responsáveis pela trajetória de nosso país, que estão nessa responsabilidade, o presidente, os governadores, os prefeitos, toda a estrutura do judiciário, Senhor,
que os amigos e benfeitores e, sobretudo, aqueles que endossaram a encarnação de cada um deles possa encontrar, Senhor, a brecha para que a luz cada vez mais penetre em cada um deles e que nós, brasileiros, sejamos favoráveis à paz e estejamos abertos, Senhor, a esse entendimento que fora de Jesus não há salvação. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos a permissão para encerrarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor.